geração de artistas da música popular brasileira e você se tornou conhecido nacionalmente. Como é que foi esse momento para você? No rádio, eu já paquerava a Rádio Nacional muito com todo mundo, com todo brasileiro, né? Eu era ouvinte da rádio e louco para cantar na rádio, né? Louco, fazia qualquer negócio. Aí lutamos muito e tal, eu cantei durante um ano de graça na Rádio Nacional, num programa que não tinha muita expressão, muita audiência não, um programa de noite, nem lembro mais o nome. Era um programinha mesmo, vamos falar assim, um programinha, né? Não era o nosso programa, né? Bem, aí as cantoras me ouviam e disseram, por que você não vem cantar na Rádio Nacional? Eu disse assim, eu estou aqui às ordens. Eu gostaria de cantar assim nos programas de César de Alencar, Manuel Barcelos, de dia, né? Sábado, domingo, maior audiência. Ou então aqueles de noite também, uma grande orquestra, 1 milhão de melodias e tal. Aí elas fizeram um complô, sabe? Que isso continue aqui pela Globo, viu? Não conta nada pra ninguém, não. Fizeram mesmo. Elas eram minhas fãs, sabe? Milinha, Marlene, Ângela Maria, Dolores Duran, enfim, todas aquelas cantoras fizeram, obrigaram praticamente o Vitor a assinar um contrato comigo. Ele não me conhecia muito bem, às vezes eu ouvia falar, sabe aquela coisa de, tá bom, eu vou contratar o Calbi, não me chateiem mais. Foi assim mesmo, sabe? Então eu agradeço as cantoras, que algumas estão vivas aí ainda, desse carinho, desse amor. Eu continuo recebendo isso das cantoras de hoje também. Agora, Calbi, da época da Rádio Nacional até os dias de hoje, muita coisa mudou. O rádio deixou de ter o prestígio que tinha, hoje é a televisão. Como é que você atravessou esse período? Eu acho que música romântica é um estilo de música, pela letra, pela melodia, ela não tem idade. Eu acho que quando ela é bonita, ela é eterna. Ela vira um clássico. É o meu caso. Eu sempre cantei músicas, inclusive de outros cantores, Rolando Silva, Silvio Caldas, e que são clássicos. Uma Seresta é um dos maiores clássicos da música popular brasileira. Eu continuo cantando essas músicas, as minhas músicas também, as românticas, que ficam, Conceição ficou, não é? Dá uma palhinha pra gente. Dou, sim. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. O que é impressionante, Calbi, é que você perdeu 30% da audição, né? Fez uma cirurgia e mantém a afinação. Quer dizer, foi um exercício, você tem que tomar algum cuidado. O que você faz? Claro que tem, muito cuidado. Tem que ter uma filosofia, tem que fazer o que eu faço, porque aprendi com meu padrinho João de Veras. Você tem que criar, você tem que ser tolerante, o artista tem que ser tolerante, paciente, tem que saber esperar a hora dele, tem que ser tranquilo, calmo, tem que ter consciência do seu valor, sabe? Nunca ser humilde, ser simples, simplicidade. O povo gosta, o povo brasileiro é sui generis. O povo gosta desse tipo de artista, sabe? Que nós temos, a maioria simpática, é maravilhosa, é disso que o povo gosta. É como eu sou. Você tem um público cativo. Tenho. E gosta muito, respeita muito o teu trabalho. Você já sofreu, assim, algum assédio impertinente? Muitos. Por exemplo, já te rasgaram a roupa? Não, a menina, eu estava com uma febre, na época, febre asiática. E estava no hotel e minha irmã estava comigo, a Iracema, e ela se descuidou um pouquinho, sabe? Saiu para pegar não sei o quê, um caldo, uma água, e de repente eu vi um barulhinho debaixo da cama. Era uma fã, sabe? Apareceu de repente. E tirou a roupa e queria que eu fizesse amor com ela, sabe? E aí? Eu não podia, claro, né? Eu não podia pela febre e não podia porque não podia, né? Eu não era louco.
Mas eu já tinha, o de Vera já tinha me avisado, olha, dê carinho às fãs, a todas, não discrimine fã nenhuma, mas não abuse das meninas. Aquilo ficou até hoje. Eu posso cantar na sua casa, ir na sua casa, que o pessoal vai gostar de mim por causa da minha maneira de ser, de respeitar as pessoas. Eu passei a respeitar todo mundo, sabe? A maior virtude que eu tenho é esse respeito que eu tenho pelo público. Por isso que eu ando na rua, nem posso andar na rua ainda, graças a Deus. As pessoas falam comigo, homens, mulheres, às vezes jovens demais e tal. Oi, Calbi, buzinam e tal. Isso é popularidade, isso eu adquiri através do tempo, sabe? Isso me faz muito feliz, muito realizado no meu Brasil, porque isso é no Brasil inteiro. Agora, Brasil, Calbi, verdade seja dita, você tem sempre uma elegância, quer dizer, tem um staff que lhe acompanha, no sentido de que a sua roupa seja, a tua apresentação seja impecável, enfim, você tem os cabelos também super bem apresentáveis. Como é que você se cuida? Você, se não tiver nota 10 na elegância, você não entra no palco, não dá entrevista, como é que é o Calbi na intimidade? Muito bem, você me desculpe que eu vou lhe dizer, mas quem passa isso para mim, quem me orienta e quem compra essas coisas bonitas, que elas acham que são bonitas, até conhecem o tecido, é uma coisa que o homem não sabe fazer. Realmente o homem não sabe. São as mulheres. As minhas queridas fãs vão no camarim e dizem para eu colocar sempre a roupa mais bonita. É um negócio impressionante, né? E os maridos também. Não, Calbi, coloca aquela ali de paetê ou de strass, uma coisa assim. É aquele relógio que você tem, aquela coisa, os anéis que eu não trouxe hoje, né? Você tem quantas peças de roupa? Mas eu tenho muita roupa. Eu gasto muito em roupa, porque eu tenho shows, às vezes shows montados, eu tenho que trocar de roupa, 2, 3 roupas e tal. Tem roupa do tipo Michael Jackson, tem roupa sóbria, tem essas cores modernas assim, né? Esse amarelão e tal. Tem coisas, olha, eu viajo às vezes no Brasil com as roupas, às vezes extravagantes mesmo, arrojadas. Eu acho que é para chamar atenção. Mas eu penso, talvez, às vezes eu penso que as pessoas não me conhecem tão bem quanto eu gostaria. Mas olha que engano meu, né? Eu sou bobo, né? Plástica você já fez? Já, 3 plásticas. Já fiz plástica, maravilhosa, aqui no Brasil. Como é que você lida, assim, com o envelhecimento? Quer dizer, esse processo irreversível da natureza que atinge também os artistas que trabalham com a imagem. Eu não sei, o meu espírito é jovem, eu tenho uma cabeça, um equilíbrio muito bom, uma tranquilidade, uma maneira de viver, até boa para os amigos, a quantidade imensa de amigos que eu tenho que me admiram por causa disso, sabe? Qual é a tua, Calbi? Mas fala pra gente como é. Os fãs perguntam isso. O que é que você faz? Eu digo, eu faço plástica. Não, não é isso. É outra coisa. Mas qual seria outra coisa? Eu sou assim, né? Magro. Eu sempre fui magro e tal. Então eu visto bem uma roupa, uma casaca, um terno. Eu fico bem com essas roupas. Esporte não muito. Mas aquelas jaquetas e tal, arrojadas. Eu acho que o público quer ver o artista da melhor forma possível, porque o povo humilde, não tem oportunidade de colocar uma roupa dessa que nós usamos, né? Então eles ficam assim, nos adorando exatamente porque nós temos o palco para mostrar, nós temos as luzes, nós somos artistas, e o artista pode até abusar um pouco desse visual, eu acho que pode, porque vai agradar, principalmente as mulheres. Eu canto mais para as mulheres, sabe, André? Eu tenho a impressão que eu comecei assim, minhas queridas fãs, e continuo, minhas queridas fãs. Qual a música que você acha que o público feminino, assim, derrete na hora que o Calbi começa os primeiros acordes da música e você engata? Todas, ou quase todas. Não sei, para homem eu tenho que cantar o repertório do Nelson Gonçalves, pronto. Boemia, a que me tem regresso, mas não canto muito bem, não.
Eu tenho que cantar mais para mulher mesmo. E você já conhece fã pelo nome, sobrenome? Já tem aquela claque ali que você reconhece no palco? Olha ela ali, ela de novo. Claro que tenho, me acompanho em todo o Brasil. As fãs de sempre, sabe? Vão a todos os shows, adoram, se tornaram minhas amigas, sabe? Muito queridas, do coração, muito queridas. Os filhos também, levam os filhos. E às vezes até, sabe, faço com que os filhos, influenciam os filhos para gostarem de mim. Mas assim como pessoa, algumas músicas, né, eles gostam. Mas como pessoa gostam muito de mim, sabe? Pelo caráter. O nome verdadeiro, a idade de Calbi Peixoto? Não, idade não temos. A Tônia Carreiro me falou isso uma vez, há 20 anos atrás. Não fala a sua idade não, porque você tem uma cara de bebê. Aquilo ficou mesmo, ficou para sempre, sabe? E eu não falo mesmo, sabe? E o nome? O nome sim, Calbi Peixoto, é índio. É nome Calbi Peixoto. Registrado Calbi Peixoto. É, nome de índio, nós éramos índio mesmo, toda a família e tal, sabe? Uma mistura maravilhosa, né, aí, né? Português e tal, eu sou também Peixoto, né, português. Você também é? Eu não sei, Trigueiro deve ser. Trigueiro, deve ser. Então, tem negro e tal, tem de tudo. Agora, Calbi, o que falta na tua carreira a nível de realização? Tem alguma experiência que você ainda acalenta? O que falta? Planeja realizar? Tem sim. Eu gostaria de pedir a todos os críticos, à imprensa geral, que não deixasse em segundo plano a nossa música, sabe? A nossa cultura. Eu pediria isso, porque o resto a gente tem, mas nós precisamos ser mais prestigiados por essa imprensa, resgatar e dar mais valor aos nossos artistas, sabe? Inclusive atores e atrizes, não precisa falar, né? São talentosos, nós somos talentosos demais. A nossa música é, quizás, a mais variada do mundo. Não estou fazendo média, não. Eu estou realmente um pouco triste, como todos os compositores brasileiros, que fazem músicas fantásticas e que são tão pouco executados hoje. Por exemplo? Nos veículos. Por exemplo, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Jobim, depois que morreu, fizeram, né? Jobim é um deus lá fora e tem que ser aqui no Brasil, né? E outros compositores, Chico Buarque, que eu queria ouvir esses compositores, quando a gente vai a Portugal, num país lá da Europa, Portugal então é demais, a gente ouve, eles gostam da música brasileira. Aqui muito pouco, mais a estrangeira massacra a gente, sabe? E eu sinto isso pelos compositores, que aí eles não têm vontade de fazer, vão lá para fora fazer, vão no Japão e tal, gravar, e nós somos tão maravilhosos, modéstia à parte, sabe, André? Tão bons, sabe? As pessoas falam para mim, mas você canta como Sinatra, até sua voz é melhor, não sei o quê. Fazem comparações, sabe? E outros cantores nossos que são tão jazzísticos, eu gravei Calbi, canto Sinatra, e via o talento, sabe, de um João Bosco, de um Gilberto Gil, deixando assim 3 finais para mim. Escolhe aí, Calbi. É um negócio impressionante, sabe? Gal Costa e tal, Zizi Posse. Eu não sabia que eles cantavam inglês até melhor que eu. Porque eu fui crooner, eu cantava muito em inglês, espanhol, francês e tal. Mas eles cantam demais, sabe? E a gente não sabe o que eles fazem. Nós não sabemos ainda o que nós fazemos, né? Eu até agradeço essa entrevista e tal, para as pessoas ouvirem, saberem, para chamar a atenção dessa mídia, para ser mais patriota, sabe? Abusar um pouco, pode até abusar, porque nós temos talento. Exagerar, né? Podemos até exagerar. Você falou Sinatra, tem muita gente em casa querendo que eu te peça para cantar New York, New York. Um trechinho. Vamos lá. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. If I can't make it there, I'll make it.
boom, everywhere. It's out to you, New York, New York, New York. Maravilha. Qual foi o elogio que mais te envaideceu até hoje? Da parte de alguém assim que você falou, nossa, essa eu vou guardar para a vida inteira. Roberto Carlos. Roberto Carlos disse que eu sou o maior cantor do Brasil. Num disco que eu fiz em 80, Roberto me deu essa coisa que só ele mesmo, né? Um homem bom, coração maravilhoso e fã, meu fã. Agora, ser o maior cantor foi demais para mim, sabe? Aí todo mundo passou a dizer, agora, eu sei que as pessoas, os profissionais sabem como eu sou, mas o Roberto declarou, né? É muito difícil a gente elogiar um colega desse jeito como o Roberto fez, né? Dizer que eu sou o maior que ele que é o rei. É uma coisa incrível, é preciso gostar muito, demais, de um colega para declarar assim, você canta melhor que eu. Eu sou assim, eu sempre falo do Nelson Gonçalves, sabe? Do Orlando Silva, do Dick Farney. Eu sempre gostaria de cantar como eles, sabe? Mas ainda não consegui. Talvez estudando com os cantores novos, uma técnica melhor, uma maneira de cantar melhor, o Emílio Santiago, que eu adoro, dizer melhor as músicas, como eu dizia, sabe? Não exagerar, não extrapolar. A gente tem muito que mexer na voz ainda. Calbi, eu queria agradecer a tua presença aqui, foi muito legal conversar com você e queria te fazer mais um pedido, que a gente encerrasse a entrevista com uma música que você cantasse, que você escolhesse. Uma música de despedida do pessoal que está vendo em casa. Tá bem, tem muitas músicas, mas eu vou oferecer, já que eu falei no Roberto, vou oferecer a Caetano Veloso, a Bethânia, a Gal, a João Bosco, Emílio Santiago, todos os cantores. Sabe, eles quando eram menininhos brincavam de Calbi e Ângela Maria, as mulheres e tal. Então eu cantava uma música que vendeu muito demais, André, em todo o Brasil, tá? A música favorita do meu querido Caetano Veloso é esta. Se o amor é uma pérola clara, se tem o ardor de um rubi, estão neste amor que devoto a ti, a gema rara e o rubi. Lembro eu deitado na relva do Caetano, frio da manhã, numa clareira da aldeia Tupi, entre 1000 pássaros só, uma voz, minha mãe, música doce, gritando meu nome, chamando meu nome, Calbi, 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 Calbi. Obrigado. Certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados e febris a se rasgar por mim.